obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Começa a partir de agora, o programa Tá na Pauta de segunda-feira. Estamos ao vivo em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi, para os diferentes momentos da sua vida, o Sicredi tem sempre uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br e Unimed. Conte com a maior rede de médicos da região e do país. Segundou com ele, Agenor Rodrigues, já ao vivo comigo aqui no estúdio. Oi, Agenor, bom dia, tudo bem? Olá, Beverly, bom dia. Sempre um prazer estar na segunda-feira contigo aqui, ou nas segundas-feiras, não é? E estamos aqui hoje para conversar com esse pessoal maravilhoso, que é o público ouvinte da Rádio São Francisco, especialmente deste programa aqui, né? E é claro que quando a gente vem participar do programa, a gente fica muito contente, muito alegre, porque essa participação, essa resposta, essa reciprocidade por parte do ouvinte é muito importante e nos alegra o coração. Agenor, eu propus hoje que a gente conversasse um pouquinho sobre a questão aí do aumento, né, visível. Não precisa de pesquisa, mas a gente já tem alguns números que foram surgindo ao longo da manhã aqui da quantidade de pessoas em situação de rua em Caxias do Sul, né? Eu até já estou aqui com uma próxima convidada, né? Vou pedir a ela que escute o motivo da pauta para ela também entender, né? Embora não necessariamente seja só por este motivo que a gente está acionando, né? Entender como funcionam os mecanismos públicos em Caxias do Sul, mas acabou que na sexta-feira da semana passada, um cidadão, um morador, né, me chamou, eu estava na rua, e ele me pediu ajuda para alimentos, né? Depois identifiquei que ele era um venezuelano, Brian, o nome dele, e esse morador de rua fez uma jornada que tem sido a jornada de outros moradores de rua. Eu falo de rua ainda porque é um jeito antigo que a gente falava, agora o certo é pessoas em situação de rua, né? Porque não existe um morador na rua, existe pessoa na situação de rua. Enfim, ele migrou, né, da Venezuela ao Brasil, chegou em Caxias do Sul, foi até o CAM, que é o caminho normalmente que as pessoas fazem, que é o Centro de Atendimento ao Migrante. Lá ele teve orientações, então, para documentação brasileira, né, para poder trabalhar, que ele precisa de uma documentação que é feita na Polícia Federal. Ele encaminhou, no meio do caminho ele foi assaltado, ficou sem o documento que ele tinha na Venezuela e ficou sem o documento que ele ainda iria receber, porque era dia 5 de fevereiro. Claro, nós já entrevistamos o CAM aqui, já entendemos que lá é feito um documento provisório, né, que vale, o protocolo de encaminhamento vale como documento. Mas aí tem toda aquela jornada, a pessoa, será que ela sabe? Eu não sabia. Será que a pessoa sabe, entendeu, fala outra língua, embora tenha similaridades, né, outras coisas são bem diferentes. E aí, para tomar um banho, não tinha lugar. Segundo ele, ele foi até o centro, o Pop Rua, e lá disseram para ele que ele não podia ficar porque ele não tinha documento para apresentar lá, né? Então, também pode ser que ele tenha entendido errado, pode ser que ele tenha entendido que não tinha vaga, a informação talvez seja não tinha vaga e ele entendeu que não podia ficar. Vai saber, né, Janor? Agora é aquelas histórias assim. A pauta está aqui para a gente dialogar sobre isso, não só pelo caso do Brian, mas entender. Se chegassem para ti hoje, Agenor, um morador de rua e pedisse assim, seu Agenor, o que eu faço? Eu quero tomar um banho. Seu Agenor, o que eu faço? Eu não tenho onde ficar hoje. O que a gente responde como morador? Tu sabe responder, Agenor? Na verdade, encaminharia para o Pop Rua, né? Pop Rua tem umas casas que, normalmente, elas abraçam, elas recepcionam. Casa de passagem é o nome, Casa de né? passagem, exatamente. Recebem essas pessoas nessa situação e acaba dando, é claro, uma cama, um banho, etc. Tem essa possibilidade, sim, Foi o Bever. que eu disse pro Brian, sabe que ele me respondeu? Que ele foi em 13. Ele até me deu os nomes, eu não vou colocar aqui os nomes em questão, porque dá a impressão que a gente está colocando em xeque o serviço. Eu até acredito que o serviço é excelente. O problema é que a pessoa não sabe, ela não sabe como funcionam Não, as e não coisas, sabe né? endereço de nada. Não sabe nada, endereço né? de Mas nada. ele foi em duas casas de passagem, e as casas de passagem, elas não podem receber direto, elas também recebem por encaminhamento. Bom, para nós não ficar nesse trailer, nem eu sei, nem tu sabe, a gente fica imaginando, Sim. a gente vai para quem sabe. Márcia Fur, coordenadora do Pop Rua em Caxias do Sul. A gente conversou aqui com a FAS, né? A FAS nos encaminhou a Márcia para nos ajudar a entender. Márcia, bom dia, seja bem-vinda ao programa, tudo bem com você?
Bom dia, tudo certo? Perfeito. Até te deixei aqui na escuta, enquanto a gente abria um pouquinho, para você entender os motivos pelos quais gerou essa entrevista. A gente já conversou hoje de manhã aqui na programação com o vereador Lucas Carenhato, que está presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos, sobre a questão de formação de políticas públicas, né? Conversamos com o representante do CAN, doutor Adriano Pistorello, que é o advogado, sobre as questões documentais, neste caso específico, né, de imigrantes. Mas agora, né, falando com quem faz o serviço pela política pública já existente, pelo executivo, né, que na ponta é a fase, mais na ponta ainda é o Pop Rua, como funciona, né, e qual o olhar, né, de vocês que estão atuando para este aumento de pessoas em situação de rua? O vereador disse que tem, né, dados de que são mil pessoas em situação de rua, um dado estimativo por percepção. Confere com os dados aí do Pop Rua? Bom, o Pop Rua, ele é o serviço de referência para a pessoa em situação de rua, né? No caso deste que eu escutei desse venezuelano, né? Ele está em desabrigo, numa situação, em situação de rua no momento, né? O que é o nosso trabalho no Centro Pop? Nós recebemos toda essa demanda, né? Nós temos essa estimativa ali que foi colocada de 1.000 e poucas pessoas em situação de rua no município. Para te ter uma ideia, o ano passado, entre o serviço de abordagem social, que é aquele que vai no território, né? Então, como esse usuário aí, esse venezuelano, muitas vezes, se a comunidade identifica, pode ligar para a abordagem vai até o local e faz as orientações. Nenhuma pessoa vai ficar sem atendimento, sem documento. Uma das nossas funções enquanto Pop Rua é encaminhar toda a questão de documento e não é cerceado o acesso a nenhum serviço por falta de documento. O que a gente faz é acolher e depois providenciar a documentação. No caso dele, é o CAN que providencia, ok, né? Só que existe fluxos para isso. O Pop Rua é a referência, eles têm que ir até o Pop. Hoje, por exemplo, tem grupo para as casas de passagem. Então, o Pop Rua é o regulador das vagas para as casas de passagem. Se eu chego na cidade hoje, vou direto para uma das casas, Carlos Miguel, São Francisco, eu não vou ter acesso porque o fluxo é através do Pop Rua. E muitas vezes a gente não consegue vaga, né? Porque pós-pandemia nós tivemos um aumento significativo, não só em Caxias do Sul, no país inteiro e no mundo inteiro. Então, aqui nós atendemos, em média, a média de usuários é em torno de 495 ao mês. Só que essas pessoas vão várias vezes ao POP, onde eles têm acesso ao banho, café da manhã, um armário para colocar os seus pertences enquanto estiverem na rua, toda a questão de documentação, atendimento técnico, encaminhamento para as casas de passagem, né? Além de oficinas, além de encaminhamento para trabalho, enfim. Então, o nosso trabalho é bastante amplo. O que acontece às vezes é o que você diz, né? Que é com relação às pessoas não conhecem muito bem o serviço, enfim. Dificilmente alguém vai chegar lá e não vai ser atendido, a não ser que o POP esteja fechado, né? Final de semana a gente não trabalha, mas tem o serviço de abordagem social também, que trabalha até às 10 da noite e que supre muito essas dificuldades. Por exemplo, hoje nós estávamos com uma senhora que chegou em Caxias para ir atrás do marido, porque ela quer uma pensão. Então, assim, a abordagem se deslocou, foi lá, verificou a situação e fez um encaminhamento. Então, e para te ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, o ano passado nós atendemos 2.094 pessoas diferentes o ano inteiro. Só que tem alguns que vão passar por Caxias, que é o que a gente dá auxílio passagem, que são os tricheiros, e outros que acabam permanecendo no município, né? Então, nós não temos um número exato, porque essa população é muito, assim... volátil, ela né? Isso. Essa mesma é
é a palavra. Volátil. Então, assim, eles estão um pouco aqui, um pouco lá. Mas a gente estima em torno de 1.200. Pensamos em fazer um censo, né? Porque o censo do IBGE não contempla as pessoas em situação de rua, só pessoas em moradia. E vai sair tanto pelo governo federal, e o município cogita essa possibilidade também da gente tentar fazer uma pesquisa para ter um censo, né? Assim, pelo menos ter uma ideia. Claro. No cadastro que a gente tem da assistência, que é o cadastro único, né? Nós temos em torno de 780, 790, geralmente, mas o número é maior do que esse, com certeza. Márcia, dentro dessa perspectiva, né, eu volto a dizer, a gente pegou o caso do Brian, porque eu fiquei bastante, assim, chocada com a situação, né, porque estava bastante cansado, a pé, para cima, para baixo, não conhece endereço, etc. A gente entende a questão, o lado humano, mas obviamente existe também o lado daquilo que, serviços que existem, né, para a pessoa poder acessar, e nem nós, caxienses, sabemos, né, nem nós sabemos para também poder indicar, para quem sabe até fazer uma mão de dar uma carona, oferecer uma passagem de ônibus mais assertiva, e etc, para uma pessoa nessa condição, né? Eu imagino que não tinha vaga, porque ele disse que foi no POP, ele entendeu que era falta de documento, né? Se não tem vaga, minha pergunta é essa, né? Se não tem vaga, o que acontece? Bom, se não tem vaga, nós temos 40, 80, 120 vagas de casas de passagem, certo? Uhum. Temos 120. Se não tem vaga, vai ficar aguardando, né? A pessoa está em situação de rua, ela vai continuar na rua, porque nós não temos aonde colocar. Se for esgotada toda a possibilidade, família, amigos, passagem, outro município, enfim, eles vão ter que aguardar, infelizmente, na rua, né? No inverno, a gente ainda tem a questão da hospedagem solidária, enfim, né? Que é mais 60 leitos para as pessoas dormirem, enfim. Mas o que acontece cotidianamente no nosso município é que chega muitas pessoas na busca do trabalho e que as pessoas vêm sem nada, né? E o município, se tivesse, por exemplo, 10 casas de passagem, estariam lotadas também, porque também se torna um atrativo para as pessoas virem mais, né? Então, a gente tenta sempre dar subsídio para essas pessoas que chegam, dar o melhor encaminhamento, enfim. Acontece, Márcia, deixa eu te perguntar bem pontualmente, embora exista toda essa estrutura, 120 vagas você mencionou nas casas de passagem, o que parece muito, né, para um serviço permanente, etc. Imagina a estrutura para manter tudo isso, então a gente entende o lado da gestão, porém, chega a faltar a vaga, porque nesse mesmo dia, nessa sexta-feira, eu acabei ligando para as duas casas, e nenhuma das duas teria vaga, caso fosse necessário, embora, né, não é direto lá, como você já bem explicou, né? Acontece, estou te perguntando então agora de forma oficial, acontece de não ter vaga? Acontece. E aí a gente tem, para casos muito específicos, a gente tem ainda pernoites, né? Que são pernoites que aí dorme, né? Vai lá, dorme, e depois vai para o POP para a gente regular, verificar a situação, né? Então tem um serviço também de sobreaviso no município que aí se faz. Por exemplo, eu acho que esse final de semana foram acolhidos para pernoite 5 pessoas, né? Então, assim, a gente sempre tenta verificar qual é a situação. Claro. E outra, hoje na rua, a gente tem pessoas com situações muito frágeis em saúde, nós temos uma demanda grande dos hospitais, CAPs, enfim, que fizeram um tratamento, que precisam de maior cuidado. Então, esses também são priorizados com relação à questão das vagas. Porque já fizeram a questão da desintoxicação, né? Estão na busca de uma nova vida, enfim. E tanto aqueles com situações que são importantes em saúde que a gente privilegia. Então, lá no POP a gente faz uma avaliação. Por exemplo, chega pessoas, bom, mas se eu vim lá por exemplo, esse caso que eu não conheço, certo? Claro. Eu vim lá da Venezuela há quanto tempo para chegar aqui?
né? Dificilmente ele não ficou já numa situação de rua, né? Neste percurso que ele fez. Nós vamos atender com uma assertividade, né? Verificar o que a gente pode fazer. Dentro daquilo que a gente tem condições, nós vamos sim acolher ele. Claro, certamente. Márcia, na verdade, deixa bem claro, né? É para a gente conhecer todo o serviço, porque é isso, né? Nem nós que somos moradores sabemos. Imagine quem vem de fora ou quem está em situação de rua com 1000 vulnerabilidades, que são as múltiplas que você está colocando aqui. Eu tenho aqui no estúdio comigo a Genor Rodrigues, que hoje nós estamos aqui no programa Tá na Pauta debatendo sobre isso. Ele tem perguntas também a fazer, Márcia, já para a gente prestar serviço, mas eu aproveito para te perguntar também, da minha linha para encerrar, sobre essa questão do serviço, né? Pegando as pessoas que são caxienses, que são nativos. A gente falou um pouco do imigrante porque era a situação, né? Mas digamos aqui, esses moradores que estão em situação de rua, essas pessoas que não querem um serviço, que elas querem ficar na rua, qual é o procedimento? O que se pode fazer? Nós temos, assim, muitos, né, que aí é acompanhado pelo serviço da abordagem social que é no território, né, que fazem o trabalho com eles, desde a questão da documentação, cadastro único, encaminhamento para Bolsa Família, para ver se eles têm um tipo de renda para poder ir para uma pensão. E alguns que são mais antigos, acompanhados pela abordagens, eles têm um perfil diferente, que dificilmente eles conseguem ficar nessas casas de passagem. Então, o município também está pensando num serviço alternativo, tipo uma república, sabe? Onde eles têm uma certa autonomia, eles convivem de uma forma, né, mais grupal, enfim, porque muitos, eles não se submetem às normas, não só às normas, o funcionamento, a questão do horário, né? Então, assim, tu tem algumas coisas numa casa, tu tem alguns regramentos, e alguns deles não se identificam com isso, né? Ou o trabalho deles, muitos são recicladores à noite. O que a gente vê dormindo de manhã são aqueles que ficaram trabalhando, reciclando a noite inteira. Então, nós temos uma variedade muito grande de perfil na rua, né? Desde alguém analfabeto a pessoas de ensino superior, com formação superior. Então, nós temos uma diversidade, e as casas, elas também não vão atender a todos esses perfis, né? Uhum. Então, nós temos que pensar em serviços substitutos também. Perfeito. Márcia, tudo bem contigo? A Genor Rodrigues? Pois não. É claro que... Prazer. Esse trabalho social que vem sendo realizado é de fundamental importância exatamente para dar um pouco de conforto para as pessoas que saem do seu lugar de origem. A gente falou com relação ao venezuelano, mas nós temos também as pessoas que circulam dentro da cidade, dentro do estado, dentro do país e que acaba transitando por aqui. Ele já vem com todo um sentimento de frustração porque tem que sair de casa, porque foi abandonado pelos filhos ou porque foi abandonado pela... E o que eu queria dizer é com relação a essa situação. Você falou há pouco que no final de semana o Pop Rua não atende porque tem uma certa folga, e é normal isso, mas não tem como contratar um funcionário a mais para dar esta atenção no final de semana, porque quer queira, quer não, uma pessoa vindo de fora, seja a cidade que for, o lugar que for, ela fica realmente numa situação de vulnerabilidade. Perfeito. Assim, ó, é que nós temos, além dessas pessoas que chegam todos os dias, nós temos os nossos já, né? Então, assim, é bastante gente, como eu disse, que o número aumentou bastante, né? Mas no final de semana, essas pessoas não ficaram desassistidas porque foi o sobreaviso lá, eles foram acolhidos em pernoite. O que a gente tem uma característica aqui na Serra, né, e agora, com tudo que aconteceu de menos trabalho nas colheitas, enfim, né, em função da chuva, né, em função dos vários fenômenos meteorológicos que aconteceram, os nossos próprios usuários que saíam para trabalhar nas safras, né, que assim, eles vão, trabalham um tempo, retornam, então, nem eles estão conseguindo o trabalho, né? E uma das coisas que eu acho interessante, em 2021 e a metade de 2022,
também acolhemos muitas pessoas que foram resgatadas de trabalho análogo, né? Então, assim, isso também repercute. E a nossa observação, que a partir do momento que teve aquela grande operação, né, em Bento Gonçalves, nós também começamos a perceber no Pop Rua a diminuição desses trabalhadores, né, dessas pessoas em situações análogas ao trabalho. Então, são situações complexas, né, que chegam e que dentro do possível a gente tenta atender. A gente fornece auxílio passagem para voltar para o seu para a origem, né? Né? Isso, para a origem. Então, é bastante complexo. Esse movimento aí dos trabalhadores, né, e deu uma diminuída neste sentido também, porque também esses trabalhadores, essas pessoas que ficam na rua, elas ficavam nessa situação, numa situação mais grave em função dos atravessadores, né, dos empreiteiros. Então, isso também já repercutiu positivamente nesse sentido. Que ótimo, fico contente com essa informação que você passa aí, porque a gente ficava um pouco preocupado, porque as pessoas veem tudo que é parte do país, exatamente você acabou de citar aí, foi uma boa lembrança, com relação às colheitas aqui da uva, de outras frutas e assim por diante, e que muitas vezes ficavam... tem muitas empresas, que recebem esses trabalhadores e tem lugar para eles ficarem. Mas tem uns que não ficam. Fora, muitas vezes, o desentendimento que há entre uma parte e a outra, que acaba jogando essas pessoas nas ruas. Mas você falou que diminuiu, então quer dizer, é uma notícia realmente muito importante. Márcia, para fechar a entrevista, deixa por gentileza aí o telefone, né, desse serviço, seja ele até as 10 horas da noite, para a população também ter em casa, na sua agenda, né, o telefone do Pop Rua, para que a gente possa indicar como população esse caminho e o endereço, por gentileza. Nosso endereço é Avenida Circular, Pedro Mocelin, 421, bairro Cinquentenário. Fica bem pertinho do campo municipal, né? Isso, atrás do campo municipal. E o da abordagem, só um momentinho que eu só vou dar uma verificada. Claro, perfeito. O pessoal está anotando aí o endereço do CAN, né, que a gente já falou, enquanto a Márcia pega ali. O CAN fica pertinho do Hospital da Unimed, então. E o telefone é o 3027-3360, no CAN, para que as pessoas possam ter acesso. E agora o endereço aí do Pop Rua. Tens o telefone, Márcia? Sim, é 98 403 8864. Perfeito. Muito obrigada, Márcia, pela tua presença, pela disponibilidade de esclarecer. Um abraço, viu? Até a próxima. Um abraço, até mais. Tchau. Agenor, muito daria para se falar aqui, porém a gente vai refazer o seguinte, um combinado. Então a gente vai retomar logo depois do intervalo, porque tem muitas repercussões sobre esse assunto, né? Pode ser? Pode, eu só queria te dar um pequeno dado, assim, com relação a essa situação, né? Porque houve um aumento significativo em termos de Brasil. Em termos de Brasil foi muito grande, olha só, aumentou 935, alguma coisa por cento o número de pessoas em situação de ruas no Brasil. Sim, é fato. É muita gente. É muita gente. Vamos fazer o seguinte, intervalo, na sequência a gente volta com o Tá na Pauta especial de hoje. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC. Filme combina com cinema, você combina com GNC. GNC, todas as sensações do cinema. 11h33. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital.
E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 23 graus. Em alta, a trilha marcante do filme. O hit da internet ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta embala os seus momentos e deixa a tua tarde completa com aquilo que mais te anima. Conteúdo leve e muita música boa. De segunda a sábado a partir das 2 da tarde. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o Grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação. Governo Federal. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h36, de volta. Este é o programa Tá na Pauta, já ao vivo com você. Eu e a Genor batendo um papo aqui sobre... Na verdade, a gente queria falar mais assuntos, né, Genor? Não sei se vai rolar, mas esse sobre a questão das pessoas em situação de rua, Genor, eu tô trazendo esse assunto primeiro porque foi comigo mesmo que aconteceu, né, na sexta-feira, não foi com ninguém, não foi a outra pessoa que percebeu, né, acabou que perguntaram para repórter, né, chegou um morador de rua, um morador em situação de rua, e me pediu, olha, eu tô morrendo de fome. E aí eu logo entendi que era uma pessoa com um sotaque, uma língua diferente, perguntei qual era a nacionalidade, ele me explicou que era venezuelano, nome Brian, né? E aí eu perguntei para ele por que ele estava naquela situação, e ele foi me explicando que ele é mecânico de formação. E aí, eu não quero entrar também tanta seara aqui, porque a gente está pegando um caso, a gente sabe que esses são múltiplos de múltiplos, né? Sim, com múltiplos certeza, de com múltiplos, certeza. né? O fato é que não conhece a cidade, sim, já estava em situação de rua em outros lugares, bem como a Márcia falou, né? Ele já vinha vindo de Santa Catarina, aí o dinheiro que dava, deu a passagem só para ele, família, esposa e filhos ficaram em Santa Catarina tentando a vida lá, enquanto ele estava tentando aqui, ver quem se sai melhor, né? E querendo um emprego. Ele é mecânico, não conseguia emprego, estava com barba por fazer, mas a gente via, evidentemente, que era uma pessoa que não estava sob efeito de álcool, uma pessoa que conversava normalmente, então dá para perceber que não é uma pessoa, pelo menos, com histórico de drogadição, que a gente percebe que afeta, né, a fala, afeta o raciocínio, não é uma pessoa com lógica, né? Perguntei para ele se ele já tinha ido no CAN, já tinha encaminhado documento na Polícia Federal, ficava pronto dia 5 de fevereiro, e que não conseguiu também vaga no Pop Rua, ele sabia o endereço, me indicar o endereço do Pop Rua, ele tinha entendido que era por uma questão documental, muito possivelmente era porque não tinha vaga, né? Muito possivelmente porque não tinha vaga. E aí a pessoa desiste, Agenor. O que eu quero dizer é isso, a pessoa desiste, ela vai uma vez, ela vai, não consegue, ela desiste, ela fica em situação de rua, às custas de quem quer ajudar. Só para ter uma ideia, eu não sei exatamente onde você encontrou esse rapaz, mas imagina... Bem na região de Cinquentenário. Imagina você saindo do centro de Caxias do Sul, indo até o bairro Cinquentenário a pé. Aí você não tem uma Aí resposta. vai lá no CAN, que é perto do Caxias. Perto do Caxias. Aí ali você não encontra também uma solução para você vai até a própria rua que fica num
outro lugar aí. Aí indicaram para ele ir tomar banho lá, que é um lugar que vende, é um setor, não é um público, é privado, que aí fica aberto todo o tempo, mas cobra R$10 um banho. Ele não tinha dinheiro para comer, como é que ele ia lá na rodovia? Ele foi tentar, ele disse que foi, caminhou até lá, para tentar ver se conseguia um banho fiado, para conseguir um emprego, para depois voltar a pagar. Óbvio que não deram, né? É uma história realmente muito difícil, muito triste essa aí. Mas, Beverly, a Caxias do Sul realmente vem se proliferando essa situação toda aí, né? Então, você vê em cada esquina hoje em Caxias do Sul, várias esquinas, vamos colocar assim, várias, não todas, mas várias esquinas, você tem uma pessoa ali. Quando não é aquele que pede direto para você, é aquele que fica jogando uma bolinha para cima, fica jogando uns pauzinhos para cima, todo mundo em busca de uma situação. E aí você não sabe, o teu coração que é sensível, você não sabe o que faz. Na verdade, eu acredito que as nossas autoridades todas têm que fazer, eu acho, um trabalho de campo, né? Buscar essas pessoas e ver qual a situação e para dar uma guarida, né? Para dar uma atenção. Né? Porque elas precisam de uma atenção. Esse cidadão que veio em busca de um trabalho, de uma oportunidade, caminha para cá, caminha para lá, daqui a pouquinho é o que você falou, desiste, daqui a pouquinho é assaltado como o Brian foi, né? Levaram o dinheirinho dele, levaram os documentos dele. E aí? Né? Isso quando não é espancado na noite, não é? Sim. Porque ele vai ficar onde? Tem gente que é acostumada a andar pela rua porque aquela é a vida dela. Né? E tem gente que não é acostumada a ficar dias sem banho, porque é a história dela, né? E tem pessoas que... O Brian me relatou que o que mais estava desabando emocionalmente ele era a incapacidade de ter acesso a um banho. Foi o que ele mais me relatou, mais até do que a comida. Comida as pessoas dão. Agora, o banho, né, ele estava exausto. Mas, Agenor, eu queria ampliar, né? Quando a gente fala dessa situação, tem o lado humano, que obviamente talvez seja o mais emergente, mas tem também um lado muito legítimo de pessoas que acabam tendo, digamos assim, uma hospedagem na sua calçada, na frente da sua casa, na frente do seu prédio, na frente do seu estabelecimento. E elas ficam desagradadas também com razão. Também com razão. Não é só o lado humano, é o lado também de que, por exemplo, você tem ali uma pensão a céu aberto na frente da sua casa, você paga imposto, você limpa, você varre. E a gente sabe, Agenor, vamos ser honestos, né? Que a população em situação de rua, nós deixamos rastros na nossa casa. Sim, se a gente não limpar um dia, fica sujo. Se a gente não lavar o banheiro, fica sujo. Se a gente não arrumar a cama, fica sujo. E na rua é a mesma coisa. É como se fosse uma casa, só que a céu aberto e sem regra nenhuma. Quá comanda quem quiser. E aí? Então, quer dizer, também tem o lado de quem não quer isso na frente. Você vai chegar à noite, Agenor. À noite, você não sabe quem está ali. Você não sabe se é um traficante, se é um bandido, se é uma pessoa em situação de refúgio. Você não sabe. Como é que você vai saber? Você também tem direito à sua privacidade, você também tem direito à sua segurança. No entorno do lixo, dos containers, do sistema de containerização, é onde mais se proliferam estes espaços, em ambientes onde tem uma certa, digamos assim, entre aspas, uma cara da riqueza. Não quer dizer que sejam ricos só que morem ali, mas a cara da riqueza atrai esses moradores. Por quê? Porque eles querem pedir para alguém que tenha alguma coisa. Então, pela lógica, você iria onde? Onde tem, onde é mais bonito, né? Entre aspas, né, Beverly? Ali no lixo do rico, de repente, teria alguma coisa. Sobra uma comida. Exato, ou então lixo, para quem está em situação de rua, gente, lixo é dinheiro. Lixo é a fonte de renda deles. Então, o que a gente coloca no lixo atrai essas pessoas, esses moradores em situação de rua. Eu não estou aqui julgando, não é sobre julgar, é sobre fato. E todo mundo tem a sua razão aqui. Todo mundo tem. A pessoa que está vulnerável tem a sua razão? Tem o seu direito, óbvio. Claro que a gente se sensibiliza. Mas a outra pessoa também tem, sabe? O cidadão também tem. Como fazer a gestão disso tudo? Olha, 1.000 pessoas em situação de rua em Caxias do Sul é muita gente. É muita gente. É muita gente. Não, e é verdade, com relação à frente da tua casa, você tem medo muitas vezes de chegar. Aí vai chegar tua filha, vai chegar teu filho, vai chegar você mesmo, e você não sabe a reação daquela pessoa que está deitada ali. Né? Até porque Caxias também tem. Não adianta a gente esconder. Fato. Não adianta a gente esconder. Tem uma situação de violência. Caxias do Sul também é violenta. Né? Tanto é verdade, Beverly, que se você aí pelas 8 horas da noite, você for no lado mais alto da cidade e ficar olhando para as ruas mais baixas, você vai ver elas completamente vazias. Exatamente por isso. E aí, quando você encontra um cidadão deitado, dormindo na frente do teu prédio, coisa assim, você tem um certo receio. Tem sim.
né? E então eu acredito que deveria ter um programa social nesse sentido, mas também tem a justiça que vai atuar aí, de você fazer um recolhimento dessas pessoas. Trazer as pessoas, levar para algum lugar, né, para que aquele morador, aquele cidadão que paga os seus impostos tenha também uma tranquilidade. É importante a gente debater esse assunto, gente, porque fácil é a gente reclamar pela perspectiva apenas, né, do nosso próprio umbigo, e também não estou julgando, né, mas não é como a Márcia falou, eu concordo em grau, número e gênero com o que a Márcia falou, é um assunto complexo, é muito complexo. Agora, viver é complexo, a gente também não pode só colocar na conta do que é complexo para não resolver. É complexo, mas precisa ser encontrada uma solução para isso. Não, e também, Beverly, tem assim uma camada da população que quando você auxilia os mais necessitados, que usam essa expressão de que, poxa vida, você está alimentando vagabundo, você está alimentando, sabe, pessoas que não querem trabalhar. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes não é isso. A realidade dela é totalmente diferente, a cultura dela é totalmente diferente e a gente não sabe o que está acontecendo com esta pessoa. A gente sabe, por um aspecto geral, Beverly, que muitas pessoas saem dos seus lugares em busca de trabalho, em busca de uma oportunidade, né? E muitas vezes também, né, saem, vamos falar do campo. Hoje o campo também está bem evoluído, está bem, sabe, tem acesso... O êxodo rural, né? O êxodo rural. Então eles vêm para a cidade muitas vezes em busca de uma oportunidade e chega ali, essa oportunidade ela é mais complexa do que ele está pensando, né? É um processo de evolução, é um processo de tecnologia e ele não tem esse conhecimento muitas vezes. Então ele acaba o quê? Circulando pela cidade em busca de uma oportunidade. Tu sabe, Agenor, especificamente neste caso do Brian, eu fiquei muito consternada porque a gente também, como população, a gente não sabe, a gente se sente impotente, né? O que você vai fazer? E normalmente a gente tem a tendência atual de colocar todas as questões que são difíceis para o nosso acesso, para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, na vala do não tem o que fazer, ou na vala do é complexo demais e tem gente para fazer, ok. E também na vala de, emprego tem, a pessoa não trabalha se ela não quer. Ok, emprego até acho que tem, Agenor, mas eu me coloquei no lugar, especificamente do Brian, e eu mesma, Agenor, eu vou ser muito honesta, eu mesma não sei se eu contrataria ele. Tem lá uma grama para cortar? Sim, na rua, uma grama para cortar, acho que sim. Mas você traria para dentro, vou pintar minha casa dentro da casa, vai levar dias. Você não conhece, você também não sabe a origem, você também não sabe a proceder. Entende? O que eu quero dizer é que não tá fácil para esse tipo, né, de pessoa, na condição que ela tá, conseguir de fato um emprego, mesmo que tenha. Às vezes, quem quer contratar, prefere ficar sem a mão de obra do que investir, por exemplo, agora, depois que você tem o documento, depois que você está barbeado, arrumado, tomado banho, claro, fica mais fácil. Então, veja como esses espaços que favorecem esse tipo de condição, de tomar um banho, de ter uma roupa apresentável, de estar limpo, né? De ter um documento que te diga, que prove que você é quem você diz que é. Olha o quanto facilita a vida. É fundamental, talvez, até mais do que outra coisa qualquer. Não, o teu documento é o que te identifica como cidadão, como cidadã, não é? Então você precisa desse documento. E quando você não tem, e quando você está encaminhando, eu acho que esse encaminhamento, esse trâmite... Tinha que ser mais rápido, Tem que ser mais rápido. Tinha que ser mais rápido, menos burocrático, né? É verdade. Bom, enfim, eu fico aqui preocupada com essa situação porque a gente percebe o quanto aumentou na região central, Agenor, é algo assim impressionante. Isso aconteceu na sexta, no sábado de manhã eu vinha trabalhar, Agenor, e eu até pensei, vou registrar, né? Não registrei em imagem, mas eu contei. Do trecho que eu faço da minha casa até a rádio, eu encontrei seis pontos onde tinha, não casinhas. Sabe, o pessoal puxa uma lona num determinado lugar onde tem uma marquise, alguma coisa assim, né? E se estabelece ali, né? 6 pontos, Agenor. Em um trajeto de menos de 10 minutos. É muito. Beverly, é por isso que eu acho que tem que ter um programa social para fazer esse recolhimento. Porque, assim, Beverly, na frente das lojas, na frente do estabelecimento comercial, poxa vida, o cara ali quer abrir a vitrine dele, ele quer mostrar o produto dele, ele quer receber os funcionários dele. Então, quer dizer,
E aí chega no dia seguinte, tem aquilo que você falou, os rastros, os lixos, os cheiros, né? E ele tem que fazer todo dia isso aí. Então eu acho que tem que ter um programa social de fazer um recolhimento. É claro que tem, agora eu estou não achando aqui, né? É claro que tem toda uma situação jurídica para isso, que favoreça um programa que faça esse recolhimento. As pessoas não podem ficar assim simplesmente na frente dos lugares e fica assim mesmo. Beverly. E ainda assim tem gente que não quer, Janor, e não podemos obrigar uma pessoa contra a vontade a receber, né, uma ajuda, a receber um banho. Então também tem, como a Márcia falou, situações que são do outro campo, né? São do campo, às vezes, de uma esquizofrenia, são do campo de uma doença mental, são do campo de um tratamento. E o que ela falou também é verdade, que tem pessoas muito simples e tem também intelectuais na rua. A gente sabe disso, é verdade, né? Mas assim, ó, você vê, tem esse pessoal que faz essas casinhas todas que você citou, e também no dia a dia tem também aquele mundaréu de casinhas pelas calçadas, Beverly. Sim, acampamentos, né? Acampamentos que deveriam realmente, olha, ser dado uma atenção. A gente ouviu falar agora, só explicar um pouquinho, que parece que o antigo prédio ali do Juvenil, né, o prédio que era do Juvenil, parece que vai ser alugado, locado, sei lá, e vai ser instalado ali esse pessoal. Mas, por favor, tem que ficar, se for para lá, tem que ficar e não pode mais deixar Caxias ser proliferada com comércio na calçada. Não pode mais. Esse é outro assunto polêmico, né, sobre a questão do comércio ambulante, né, que se soma, por exemplo, a essas questões, fica difícil circular na cidade. A gente lamenta muito por todas as situações que envolvem desde, digamos assim, o descarte, né, o descaso com os direitos humanos, porque, gente, viver nessa condição não tem dignidade nenhuma. E, por outro lado, a dignidade, o direito também de quem tem ali sua casa estabelecida, seu comércio, de poder que não haja na frente, né, esse cartão de visitas, que de cartão de visitas não tem nada, e é um direito legítimo também dessas pessoas. Eu fico me colocando no lugar, né, é legítimo também a pessoa se incomodar com isso, né? A Isabel Viapiana, do Desvio Risso, me pede assim, eu não escutei direito o que aconteceu com o Brian, me conta. Então vou lá, vou repetir. Tem gente que tá ligando o rádio agora, essa pauta tá mais cedo de manhã aqui, a gente já falou com o Adriano Pistorello, que é o representante do CAN, já falamos também com o vereador Lucas Carenhato, que é o presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos na Câmara de Vereadores, sobre políticas públicas para o assunto, e acabamos de falar com a Márcia Fur, que é coordenadora do Pop Rua. O que aconteceu? Sexta-feira da semana passada, passou por mim, aqui na região do Cinquentenário, uma pessoa me pedindo ajuda para comida. Perguntei a ele qual era a situação, coisa e tal, e ele me explicou que ele era, então, de uma outra nacionalidade, dava para perceber, né, pela voz, pelo sotaque, venezuelano. Pronto, a história do Brian. Ele me contou que estava já há alguns dias sem documentos, tinha sido assaltado em Caxias do Sul, estava em situação de rua, foi dormindo em situação de rua, que lhe foi roubado dinheiro e documentos. Foi isso que ele me contou. Visivelmente estafado, dava para ver, Isabel, que era uma pessoa que estava... Sabe quando você vê um atleta em fim de uma maratona? Essa era a figura do Brian. Exausto. Uma pessoa que está exausto. Tanto é que assim que ele pôde, ele se sentou no chão para me contar a história, porque ele estava exausto. Ele queria comida e um banho. Era o que ele queria, mais o banho até do que a comida, né? Aí perguntei, você já foi no CAN? Sim, fui lá no CAN, ele conhecia, já tinha sido encaminhados os documentos brasileiros na Polícia Federal, ficariam prontos no dia 5 de fevereiro agora, né? E tinha sido no meio do caminho assaltado, estava sem documento nenhum, segundo ele, né? Aí ele tinha ido já no Pop Rua tentar um pernoite lá, muito possivelmente não tinha vaga, ele disse que era porque não tinha documento, certo, ele entendeu assim, né? Já tinha ido, então, no CAN, já tinha ido no Pop Rua, já tinha ido em 2 casas de passagem em Caxias do Sul, tentando direto vaga lá, também foi negado. Hoje a gente entendeu que tem caminhos para fazer isso, né? Mas ele, com a dificuldade da língua, etc., vinha pedindo de lugar em lugar emprego, mas estava, segundo ele, tendo negativas, porque ele entendia que estava com uma aparência, né? Com barba, não e estava
falta de documentação. Ele não estava imundo, É. não estava, mas ele entendia que ele precisava estar melhor apresentado e que ele era mecânico de profissão e não estava conseguindo nada, né? Então estava vivendo em situação de rua até conseguir um emprego. Como é que aluga um lugar para ficar, né? Não tem documento, não tem procedência, não conhece ninguém, não tem fiador, então, vou pagar uns meses adiantado, não tem dinheiro nem para comer hoje, vai pagar uns meses adiantado. Então, como é que faz para começar a vida, né? Essa era a situação do Brian, Isabel. Eu fiquei muito consternada e para fechar o assunto, né, eu ofereci o pouco de dinheiro que eu tinha, porque eu também sou uma pessoa simples, né, eu ofereci um pouco de dinheiro para ele. Eu tinha dado R$2 no início, Junor. Aí quando ele me contou toda essa história, eu disse, eu vou te dar um pouquinho mais, você vai tomar um banho, faz a barba e tenta um emprego, né? E eu disse para ele, eu vou te dar todo o meu dinheiro. Sabe o que ele me respondeu, Junor? Chuta. Não, a senhora vai ficar sem. Você vê. A senhora vai ficar sem. A senhora está me dando todo o seu dinheiro? Não, aí quem vai ficar sem é a senhora. Foi o que ele respondeu. E mesmo, conforme a situação, Beverly, ou ele compra um barbeador, mas onde é que ele ia fazer a barba? Né? Ele ia ter que entrar num banheiro. Será que o pessoal ia deixar ele entrar no banheiro? Ou se ele fosse numa barbearia, conforme o que você deu, ele ia gastar tudo na barba. Né? Então, quer dizer, é bem difícil. Para quem está em situação de rua assim, não precisa ser o Brian, não. Qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa que, de repente, precisa de uma ajuda, muitas vezes você não tem. A Lili diz, olha, na rua 20 de setembro, próximo à Caixa Federal, da 20 de setembro, também tem moradores de rua dormindo em frente aos estabelecimentos. A FAS passou várias vezes orientando, né, dizendo que eles não podem ficar lá e etc, né? Hoje eles não estão ali, mas seguido tem, né, uma proprietária de uma lojinha que pede, né, que eles não fiquem ali e na verdade, Lili, ela também tem a razão dela, né? A gente fala aqui do direito humano, mas poxa vida, né, a pessoa também tem direito, né? E a Isa me disse, lá no Pop eles não iriam negar um banho. Isa, até concordo, a gente colocou aqui a coordenadora, né, do Pop Rua, ela explicou como funciona o mecanismo, né, tá tudo no site, vai tudo pro site, a informação toda completa, mas é isso, a pessoa está em situação de rua, ela não precisa de um banho só um dia que ela pediu. Ela precisa de um banho hoje, amanhã, depois de amanhã, e não tem vaga. São 1.000 pessoas, né, em situação de rua em Caxias do Sul. São 120 vagas nas casas de passagens, mais algumas vagas. Sabe quanto foram atendidos usuários por mês no Pop Rua? 495, ou seja, tem mais gente precisando do que tem vaga. Faz sentido, né? E a Lili diz, gente, onde ficam esse pessoal aí que acaba em situação de rua pernoitando várias noites no mesmo ponto, gera cheiro, cria mosca, é fato, ela tem razão. É verdade, são 1.000 pessoas em Caxias do Sul que precisam então de um atendimento e é claro que tem algumas políticas que atendem então essas pessoas que estão nessa situação. Mas de repente outras janelas, outras portas deverão ser abertas para atender a essa demanda toda aí. Beverly, no Brasil inteiro, se Caxias do Sul tem 1.000 pessoas, no Brasil inteiro tem 227.000 pessoas nessa situação. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Claro, tem toda uma questão de pandemia, como eu disse, de doença mental. Eu lembro, Agenor, que na época, um pouquinho antes da pandemia, se não me engano, eu acompanhei um familiar na UPA Central, né? A gente chama de postão ainda, na UPA Central, e demorou o atendimento. E não estou falando sobre a demora do atendimento, eu estou falando sobre o que tu vê quando tu fica lá esperando atendimento, que demorou. E demorou coisa assim de umas 6 horas. Não era uma emergência, não estou reclamando, não era uma emergência, não é uma reclamação. Fomos super bem atendidos, ponto. Mas neste processo de ficar ali acompanhando tudo isso, a gente vê cada coisa, Janone. Sim, com certeza. A gente vê pessoas em situação de rua que entram na UPA para dormir. A gente vê situações de pessoas que entram na UPA porque estão tresloucadas, ou por drogadição, ou por situação de doença mental, e elas entram lá porque é um espaço que fica 24 horas aberto. Então, imagine você trabalhar lá, querendo fazer o melhor serviço, e você não ter a segurança, né, de poder trabalhar lá dentro. Aquele dia eu me coloquei no lugar dos trabalhadores. Não é fácil, Agenor. Eu fui levar um amigo meu na UPA Central e realmente eu presenciei tudo isso que você está dizendo, tá? E também eu concordo com você, o atendimento
foi excepcional. O problema é a demora, exatamente pela demanda. Muita gente, pessoas machucadas, chegam pessoas com doenças que precisam de um atendimento diferenciado, que quando passam na tua frente, tem gente que não gosta, mas é assim mesmo. Mas assim, ó. Tem gente que briga, se esfaqueia na rua e um deles vem se proteger lá dentro para terminar a briga. Só que a briga não termina. Verdade. E assim, o atendimento por parte dos profissionais de excelente qualidade. E aí quem é um Brian da vida, Sim. tá junto com tudo isso. Como é que você faz a separação entre uma coisa e outra, né? Eles não sabem, Nossa, os funcionários não sabem, não conhecem. E nós, população, também não sabemos. Até fazer a triagem aquela toda para receber um atendimento realmente... Né, que bom que tem serviços, né? Acho que hoje a gente prestou um bom serviço aí à população de entender, Agenor, mas como a gente está reconhecendo aqui, é um assunto que precisa debater. A gente foi um programa inteiro, Agenor, nisso. Então eu quero te permitir o teu fechamento, porque já são 11h58, Agenor. Olha, na verdade, a gente tem que aplaudir o atendimento por parte da administração municipal com todos esses programas que tem, mas eu acredito que esses programas têm que ser ampliados. Uma coisa que me deixou muito triste foi o fato do Pop Rua não abrir os finais de semana, né? Então eu acho que tem que criar uma maneira, ou contratar um funcionário a mais, ou criar uma escala diferenciada. Tem que ter esse atendimento. E mesmo o plantão é até as 10 da noite, né? A gente sabe que a madrugada, para quem é morador de rua, ou para quem tem uma situação envolvendo pessoas em situação de rua, a madrugada é nevrálgico, né? É verdade. E, acima de tudo, que as pessoas, antes de julgar, prestem atenção, porque a gente não sabe o que está acontecendo com o outro. É verdade. É menos julgamento e mais resolução, né? A gente entende que há uma coisa que a Isa trouxe aqui que é fundamental, tem que ter mais banheiros públicos para atendê-los. Isso a Isa falou e o vereador Lucas também mencionou aqui. Eu achei bem interessante esse ponto, né? Não existe um banheiro 24 horas funcionando com chuveiro. Fica fechado. Então, por exemplo, essa pessoa que já está numa situação vulnerável pagar R$10, vou reiterar, é um serviço particular, alguém está ganhando dinheiro em cima da dor do outro, né? E tudo bem também, porque tem custo de água, de luz, né, para você oferecer um banho, mas custa R$10 para tomar um banho, Agenor. Então, se tivesse um banheiro público nessa condição, né, 24 horas, com segurança, já era um problema a menos, né? E é em cima da pessoa que mais precisa, está numa situação realmente muito delicada, né? Porque uma pessoa que está instalada na sua casa não vai precisar desse chuveiro, desse banheiro aí. Aliás, o banheiro todo tem que ficar disponível, né? É verdade. Já melhoraria, inclusive, para a limpeza das ruas, né? Claro, com certeza. Porque não raro a gente encontra, né, dejetos orgânicos também nestes espaços, né, em que as pessoas ficam também. Às vezes a gente pensa assim, tá com raiva, vai saber, ninguém sabe, como é que a gente vai saber o que está acontecendo, né, Genô? É verdade. Se é um desaforo ou se é uma necessidade de fato, né? A gente sabe que tem o problema da drogadição, o problema a bebida, que é uma droga também. Então, a gente sabe que muitas pessoas vêm em busca de uma oportunidade e estão naquela situação emergencial. Daqui a pouquinho vai melhorar, mas de repente ela se encontra nessa situação e é muito triste. Né? Tem uma situação também sobre a questão do próprio restaurante popular, né, que nasce com uma proposta linda, que era justamente atender, né, essa demanda, e na configuração da pandemia ele foi ganhando uma outra, embora seja extremamente um serviço super importante, né, mas hoje ele atende menos a pessoa de rua justamente porque ninguém quer que tenha um restaurante popular, um restaurante próximo assim, próximo da sua casa. É a mesma história dos presídios, é a mesma história. Então, a gente vai ter que refazer o tema de casa como sociedade, né, Gina? É verdade. Tem esses lugares, Beverly, dessas empresas algumas empresas que faliram, coisa assim, que deveriam ser pensado nesse sentido aí, sabe? De abrigar as pessoas, de fazer alimentação para a pessoa, porque, olha bem, também com relação a esse prato que é de fundamental importância, as pessoas iam almoçar ao meio-dia, meia hora, coisa assim, mas a partir de 9 horas da manhã a pessoa já estava lá na fila. Né? Quantas vezes eu passei nas ruas aí e vi as pessoas lá. Mas é o seguinte, é a fome, as pessoas não têm o que comer e elas se obrigam a fazer isso aí. Sorte que tem essas entidades, inclusive aqui, uma entidade aqui que é liderada pela Frejame, que também proporciona essa possibilidade de uma pessoa ter um alimento, pelo menos um alimento por dia.
Júnior, obrigada pela presença hoje, viu? Valeu, obrigado. Forte abraço para também. você. Que tua condição de rua seja só por querer. Só por gosto. Tá, para nós é que todos têm essa oportunidade de ir para a rua, assim, de livre e espontânea vontade. A gente fecha por aqui o programa de hoje. Ele foi... enfim, né? A gente vai fechar. Eu disse que... não, eu gravei. Eu estava pensando que eu não gravei, mas eu gravei. Ainda bem, né?